O mundo de vendas é uma correria permanente. Você tem meta para bater, você tem prazo para atingir, você tem que prestar conta a todo momento. Então você está sempre ansioso e sempre numa correria. Só que você transfere essa correria para o cliente também. E isso pode ser um problema. Deixa eu trazer para vocês a regra número 3. Desacelere o processo para acelerar a venda. Olha que interessante. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Quando você está muito ansioso pela meta, muito ansioso para fechar a venda e você tem um prazo que você quer que a venda feche, você põe pressão no cliente, você tenta acelerar o processo, né, de venda, né, e com isso você influencia negativamente muitas das coisas que acontecem em todo o processo. Por quê? Você não faz uma investigação adequada porque você está correndo. Você não conecta fortemente com o cliente porque você não tem tempo. Você não faz uma avaliação da concorrência porque também não dá tempo para saber quem é que está concorrendo. Você não faz realmente todo o processo porque você quer atalhos, né? Você busca atalhos para com isso acelerar o processo e ter fechamentos mais rápidos para você bater a sua meta de vendas. E a gente traz isso como um alerta. Se você está imbuído de acelerar para bater a meta, você está perdendo o foco de quem? Do cliente. Você tem que estar focado no cliente. Se você focar no cliente, fizer uma boa investigação, desenvolver com ele uma boa conexão, entender como ele compra, quais são os critérios, quais são os motivos, como é que é o processo decisório dele, né? E principalmente se ele tem, né, os recursos necessários para fazer o investimento para resolver o problema, você tem todos os elementos para fazer uma estratégia de fechamento mais rápida. Se você não tiver essa informação, você vai aos trancos e barrancos. Você vai se precipitando, você vai mandando uma proposta que não é exatamente aquilo que o cliente espera, que não endereça a situação que o cliente está buscando resolver. E aí o que acontece? O processo começa a desacelerar. É aí que o cliente para de entrar em contato, para de se engajar com você, para de dar feedback, não diz nem que sim, nem que não, fica empurrando as coisas com a barriga. E aí o que vai acontecendo? Aquilo tudo que você fez pensando em acelerar o processo, o que está provocando? Está adiando o processo que o cliente tem que fazer porque ele não está seguro, ele não está confiante que ele tem a melhor solução. Então por que a gente diz desacelere o processo? Você precisa saber o que tem que ser feito para ter um bom fechamento. Se você faz o que tem que ser feito para ter um bom fechamento, você vai conduzir bem o teu processo, né? Por isso que a gente fala desacelerar, para você ter uma visão clara que você está seguindo o processo e com isso realmente fazer um fechamento acontecer mais rapidamente. Mas essa rapidez não vai vir da sua pressão, vai vir da consciência do cliente que você está endereçando os problemas corretos, da forma correta, da forma com que ele compra, dentro do que ele está disposto a investir. Isso tudo agiliza. Então você acelera a venda se você respeitar o processo. Se você buscar cortar caminhos, atalhos, você certamente vai correr um grande risco de comprometer a qualidade do seu fechamento. Todo o tempo que você não tinha antes e que fez você, né, acelerar tudo desesperadamente, você vai ter que ter depois para consertar tudo que você fez de errado. Ou seja, você vai ter que voltar, pedir feedback, corrigir a proposta, se é que você vai ter uma segunda ou terceira oportunidade, né? Vamos imaginar até que tenha, nós sabemos aqui que isso muitas vezes não acontece. Mas aí você vai ter que voltar atrás no processo, vai ter que refazer a proposta, vai ter que, né, conversar com o cliente que não responde, vai demorar uma semana, 2. Então, todo o tempo que você não tinha, você vai ter que ter agora para corrigir todo o problema que você gerou por estar ansioso e precipitado na condução do teu processo de vendas. Então agora vamos reforçar 3 coisas que você pode fazer para você conseguir atingir os objetivos de acelerar sua venda. Em primeiro lugar, foque no cliente, não na meta. Meta é importante, como eu já destaquei, mas se você focar no cliente, você vai encontrar formas de acelerar o processo e acelerar a venda. Se você não focar no cliente, você vai perder isso de vista e vai pagar caro. A investigação tem que ser bem feita, bem focada, né? Ou seja, desacelere o processo para fazê-lo bem feito e com isso você vai ter acesso, né, às informações necessárias para você montar uma estratégia super vencedora, super importante. E uma coisa que acelera demais o processo é essa validação constante com o cliente em relação ao que você entendeu e ao que você está desenhando como solução. Toda vez que você fizer isso a 4 mãos com o cliente, você vai acelerando o processo de venda, né? E o cliente vai se sentindo mais confortável para a tomada de decisão a seu favor.